Criatividade. A criatividade é um mito, eu falei isso outras vezes. Tem gente que acha que criatividade é talento, né? Todo mundo diz é incrível. É o consenso do talento. Todo mundo acha que para a pessoa ter sucesso na vida tem que ser talentosa. Mentira. A pessoa tem que ser o quê? Disciplinada. Não seria nem disciplinada, porque disciplinada é se forçar uma coisa que você não quer. É mais sobre você fluir naquilo que faz mais sentido da sua biologia. Alcançar a maestria, como dizia o livro do Robert Greene. Falando nisso, estou lendo o livro do Robert Greene, A Maestria. Tem uma parada que eu estava lendo mais no Kindle, né? Estava lendo a sessão de Prometheus do Robert Walton Wilson. E ele fala um pouco sobre cunhagem, sobre metaprogramação e sobre que nosso cérebro é um biocomputador humano. Não vou falar de livros hoje, né? Quem sabe no futuro. Mas a gente deve... Perdido, já esqueci o roteiro aqui do vídeo. Sobre criatividade. A gente deve buscar boas referências para nos tornar cada vez mais criativos, fluir na nossa lenda pessoal. Por exemplo, tem gente que para escrever é incrível, tem gente que para escrever não é tão boa. Tem gente que é melhor gravando vídeo, tem gente que é melhor trabalhando de trás, vamos dizer assim, de trás das câmeras do show, do marketing digital, né? Ou seja, trabalhando criando sistemas, automações. Tem gente que é melhor trabalhando com coisas físicas, né? Ou seja, modelagem. Deixa eu ver o que mais. Quando eu digo modelagem é de argila mesmo, tipo. Cada um tem sua habilidade. Todo mundo tem o seu talento, às vezes mesmo oculto, né? Sombra, que é um conceito do Carl Jung, a gente sempre usa negativo, né? Por exemplo, fulano tem a sombra que é muito agressivo e não aceita isso. Fulano tem a sombra que é muito bonzinho. Ele mesmo usa a máscara de ser bom, de ser bonzinho, né? Porque bom e bonzinho tem diferença. Para agradar os outros. E sim, isso é uma coisa ruim, você ser bonzinho para agradar os outros. Você tem que ser bom por natureza, por virtude, né? Por paciência. Aquele fulano, a sombra dele que é muito desprafado, né? Você vê o que ele fez semana passada. E claro, tem a sombra do fofoqueiro, né? Que fala da vida dos outros e pouco faz da vida, né? Mas onde eu quero chegar? É um bom ponto. Tem a sombra do Jung que ele diz que é a sombra dourada. Que às vezes é um talento que você perdeu, que você reprimiu. Vou dar um exemplo. Você é uma criança muito comunicativa. Só que na escola, quando você ia se comunicar, o seu professor falava: não é hora de você falar. E como ele é uma autoridade de forma inconsciente, você aprendeu que você não deve falar para não ser reprimido por uma autoridade, para você não estar errado. Seus colegas riam de você, você ia apresentar seus colegas caia na gargalhada. Não tem nenhum problema das pessoas rirem quando você está falando, ou as pessoas falam, não é hora de falar, porque de fato existe um momento certo para falar. Ainda mais o ambiente escolar, por exemplo. Mas aí as pessoas falam, mas eu perdi a minha sombra dourada, eu perdi o meu talento oculto porque as pessoas reprimiram e roubaram isso de mim. Mentira. O seu maior poder está nas partes reprimidas da sua personalidade. O que isso quer dizer? Se você, por exemplo, é uma pessoa muito criativa, mas reprimiu isso, se você trazer essa criatividade à tona em criações, em textos, em criação de conteúdo para a internet, você vai dominar tudo, rapaz. Eu acho que duas coisas são necessárias. Criatividade, que é algo até mesmo divino, intuitivo, subjetivo, e estratégia, que seria mais ligado a planejamento, a intenção, ao mundo objetivo. Se você tem essas duas coisas, um planejamento assim aceitável, você está seguindo o plano que alguém de autoridade, uma boa referência, uma influência que faz sentido para alcançar o seu objetivo te disse. Ou seja, você está seguindo o plano, postando 2 vídeos nas redes sociais de vídeos curtos por dia, você está cada vez mais aprimorando. Se você segue o plano e você é criativo, e hoje em dia não precisa ser mais criativo se for honesto, tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia, não tem nenhum problema, a gente pode se inspirar nos conteúdos dos outros. E isso é muito importante, as redes sociais valorizam bastante essa questão da modelagem dos conteúdos. Mas tem conteúdo que você for ver nas redes sociais que é cópia. E é cópia descarada, tipo, a thumbnail é igual, o título é igual, o conteúdo em si é igual, as palavras são iguais. O que eles muito fazem é pegar conteúdo gringo e trazer para o Brasil, o que não é errado. Que é uma forma de democratizar a informação e tornar aquilo acessível, fazer que as pessoas aprendam com aquilo. E até mesmo para lucrar, todo mundo tem seus interesses particulares, né? E o que eu quero dizer? Para ser criativo, você só precisa
entender mais sobre você mesmo, seguir o que faz sentido, sua lenda pessoal, como dizia o livro O Alquimista do Paulo Coelho. Siga a sua lenda pessoal, aquilo que você veio fazer nesse mundo. Porque a alma do mundo é uma coisa só. Você tem suas habilidades da mesma forma que o mundo tem as suas maravilhas. Lei da correspondência do Ocabalho, assim embaixo como em cima. E para ser criativo, você só precisa seguir sua intuição, ter boas referências, copiar, e copiar eu digo, eu uso a frase que o Steve Jobs fala, que é a frase do Picasso. Maus artistas plagiam e bons artistas copiam. Não é sobre o copiar e colar, é sobre se inspirar, é sobre juntar várias informações, várias fontes e criar um conteúdo. Eu espero que você já tenha entendido, mas vou dar um exemplo final. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito criativa, eu estudo bastante, eu tenho boas referências, bons livros, bons mentores, mas eu sou naturalmente criativo. Chega a ser extremamente criativo, eu diria. Eu sou capaz de inventar uma história em poucos minutos, até mesmo segundos, de ficção, né? Mas pra gente não cair num devaneio aqui muito grande, né? Então eu me considero uma pessoa muito criativa. A gente tem que ter muito essa questão de identidade. A nossa autoimagem de ter nossos resultados. Ou seja, se ver como uma pessoa criativa vai te tornar mais criativo nas suas criações, no seu dia a dia e tudo mais. Um exemplo de criatividade. Vou usar umas referências bem simples, para não ter muitas referências de conhecimentos esotéricos que os meros mortais não estão preparados. Apenas os membros das ordens iniciáticas corretas. Brincadeira à parte, mas algo bem simples. Por exemplo, o livro O Cabalho, uma cadeira e... deixa eu ver... e a tecnologia. Não tem nada a ver, mas veja um exemplo. No livro O Cabalho tem a primeira lei universal que diz a mente é o todo e o todo é a mente, é a lei do mentalismo. Fazendo uma comparação, você deve conhecer a pintura Escola de Atenas, né? Que é uma das minhas favoritas, acho que vocês já perceberam, que tem o Platão e Aristóteles. Eu não vou lembrar agora quem faz o quê, mas um desses pensadores, acho que era ou Platão ou Aristóteles, ele tinha a ideia do mundo físico, né? O mundo objetivo. Para a cadeira ser criada, a gente primeiro tem que ir para o mundo das ideias, ou seja, idealizar, pensar uma cadeira, planejar essa cadeira, ter essa intenção, e depois ir para a ação e para a ação da construção dessa cadeira. Então tudo que é criado na realidade primeiro é criado na mente. Claro, quando a gente pensa nessas construções é muito mais fácil, né? Na confecção de utensílios. Mas também para a sua vida ideal. Você primeiro se torna milionário na sua mente para depois se tornar milionário na realidade física. Você primeiro alcança o objetivo na sua mente para depois alcançar seu objetivo na realidade física. Então o Cabalho e o cotidiano tem tudo a ver. Livro sensacional, recomendação de leitura. O livro que quem entra no, é o livro iniciático do despertar espiritual, né? Para esse entendimento mais holístico da vida, um entendimento mais abrangente. Tem outros livros muito bons, né? Que eu falo durante os meus conteúdos, mas o Cabalho é muito interessante. E as pessoas falam, tipo, as pessoas falavam, eu pensava, né, antes de ler o Cabalho, deve ser um livro aí qualquer, não vou ler não. Eu li, sendo bem sincero, apesar de não ser um livro difícil, porque os livros esotéricos costumam ser mais difíceis, usar simbologia e códigos, porque o conhecimento esotérico foi oculto, né? O Cabalho, eu vou ser honesto, tem algumas partes que é difícil, ele fala bastante essa questão dos cosmos, ele fala do plano físico, plano mental, plano espiritual, aí fala da natureza, fala da matéria. Mas ter um entendimento até mesmo simples das leis é muito importante. E ter exemplos práticos para trazer para a vida, né? Enfim, eu falei da cadeira, falei do Cabalho. E qual foi o meu terceiro exemplo? E acho que eu falei redes sociais, né? Acho que foi redes sociais. E as redes sociais e a tecnologia são um reflexo também. A nossa criação de conteúdo reflete muito o que pensamos. Por exemplo, eu crio conteúdo relacionado ao que eu consumo, ao que eu penso, ao que eu reflito, ao que eu quero agregar na vida dos meus seguidores. E
Postar nas redes sociais está ligado com a lei da causa e efeito. Você planta, você posta seu conteúdo, e os efeitos são visualizações, engajamento, seguidores. Seus seguidores tornam leads, seus leads tornam compradores do seu produto, e assim sucessivamente. É um ecossistema. Então essas Okabara, as leis universais essenciais, elas nos ensinam como ter uma melhor qualidade de vida no plano físico, mais sucesso na vida financeira e das redes sociais. É um sucesso esse livro. Enfim, eu acho que você já entendeu o devaneio de hoje, né, o que eu quis explicar. Que para ser criativo é muita questão de você seguir sua intuição, seguir a sua biologia, entender as partes reprimidas do seu ser que são só sombra dourada, entender que boas referências, pessoas que você possa copiar e ter orgulho que você copia essas pessoas, são pessoas tops, é essencial para você não necessariamente alcançar o sucesso. Sucesso é um termo subjetivo, mas para você ter criações criativas. É exatamente essa repetição. Busque ter criações criativas.